Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Dando sequência ao nosso bloco anterior, a gente continua hoje nossa exploração nesse universo fascinante e bem complexo da filosofia do direito. Exato. Um campo cheio de debates importantes. Com certeza. E nos próximos encontros, a nossa ideia é navegar um pouco pelas ideias de pensadores que, assim, realmente moldaram como a gente entende justiça, lei, sociedade, né? Sim, nomes de peso. Exato. Vamos passar por Kant, por exemplo, e a busca dele pela razão prática como base moral, Hegel, com aquela dialética do Estado super intrincada, Marx, claro, com as análises críticas dele sobre direito e capitalismo sempre contundentes. E não podemos esquecer de Kelsen, Habermas, Foucault. Isso. Kelsen e a teoria pura, Habermas e a ação comunicativa, Foucault e as relações entre poder e saber no direito. Enfim, vai ser uma jornada, eu acho, densa, mas espero bem instigante pelos fundamentos do pensamento jurídico que influenciam tudo até hoje. Com certeza vai ser. E, para dar o pontapé inicial nessa nova fase, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um filósofo que lançou questionamentos assim muito radicais sobre civilização, liberdade, a própria natureza humana. Jean-Jacques Rousseau. Ah, Rousseau. Um clássico. Um nome que todo mundo já ouviu falar, né? Mas as ideias dele, muitas vezes, são bem mais complexas do que parecem, assim, à primeira vista. Exatamente. Rousseau é fascinante, eu acho, porque ele traz uma perspectiva que, na época dele, ia muito na contramão daquele otimismo iluminista que dominava, sabe? Ah, sim. Aquela ideia de progresso constante. Isso. Enquanto muitos celebravam o progresso, a razão, a civilização como o ápice, né, da humanidade, o Rousseau chega com uma crítica bem ácida. Ele via a própria civilização como uma possível fonte de degeneração moral, de corrupção do ser humano. É um ponto de partida, assim, bem provocador. Interessante essa inversão. E essa crítica toda, ela se baseia em que exatamente? Ele imaginava um passado tipo um paraíso perdido? Como era esse famoso estado de natureza do Rousseau? Olha, é importante entender que o estado de natureza para Rousseau é mais um exercício de pensamento, sabe? Uma hipótese de trabalho, assim, do que uma descrição histórica, factual. Ah, não é que ele achava que foi exatamente assim. Não necessariamente. Ele mesmo admite que é difícil saber como seria esse estado, porque, bom, a gente já está totalmente imerso na sociedade, né? Não é um paraíso, mas sim uma condição onde o ser humano, talvez vivendo de forma mais simples, isolada, guiado por instintos básicos, tipo o amor de si, para se preservar, e a piedade, a compaixão pelo outro. Uhum. Ele ainda não estaria corrompido pelas artificialidades, pela competição e, o ponto crucial, pela desigualdade que surge com a vida social organizada. Então, aquela ideia do bom selvagem. Não é que ele era bom no sentido moral de hoje, mas que ele era não corrompido, livre das influências da sociedade. Exatamente. O bom selvagem não é bom no sentido moral que a gente atribui hoje. É selvagem no sentido de não domesticado, não artificializado pelas convenções sociais. Ele seria guiado por sentimentos naturais, não por vícios como inveja, ganância, orgulho, que Rousseau liga muito ao desenvolvimento da vida em sociedade, à comparação constante entre as pessoas. Certo. Nesse estado hipotético, a desigualdade seria mínima, basicamente só as diferenças físicas naturais mesmo. Entendi. É um ponto de partida teórico, então, para contrastar com a realidade que ele via. E como, na visão dele, aconteceu essa passagem do estado de natureza para a sociedade civil? Onde foi que, sei lá, a coisa desandou? Qual foi o gatilho dessa degeneração que ele tanto critica? Aí a gente chega num ponto central do pensamento dele, né? Especialmente no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Para Rousseau, um momento decisivo, a queda mesmo, foi quando surgiu a propriedade privada. A propriedade privada. Sim, ele imagina aquele momento quase mítico, né, em que alguém cercou um terreno e disse, isto é meu, e achou gente ingênua o bastante para acreditar. Esse ato que para nós hoje parece tão básico, né,
Para Rousseau, foi a origem de todas as mazelas sociais. Nossa, que afirmação radical. A propriedade privada como a raiz de todo o mal social. Isso vai contra muito do pensamento liberal da época e até hoje, né? Sem dúvida. É uma crítica muito forte. A partir do momento que você institui a propriedade privada, surge a necessidade de proteger essa propriedade. Claro, faz sentido. Poderosos para consolidar o domínio deles sobre os mais pobres para garantir suas posses. Esse pacto, então, ele congela a desigualdade, ele cria dependência, competição exagerada, conflitos de interesse, e aí se perde a liberdade natural original. A sociedade civil, como ela se formou historicamente, seria fruto dessa usurpação inicial. Fascinante. E profundamente pessimista essa análise do discurso, né? É quase um diagnóstico de como a civilização acabou nos aprisionando. Mas Rousseau não fica só no problema, certo? Ele busca uma solução, uma forma de conciliar a vida em sociedade com liberdade. É aí que entra a obra talvez mais famosa dele, O Contrato Social. Precisamente. Se o discurso é o diagnóstico sombrio da queda, o contrato social é a tentativa de propor um remédio, sabe? Um caminho para uma sociedade legítima. Ele parte daquela frase de impacto que abre o livro. O homem nasceu livre e, por toda parte, ele está agrilhado. Marcante mesmo. E a questão que ele se coloca é gigantesca. Como é que a gente encontra uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada um, se unindo a todos, obedeça só a si mesmo e continue tão livre quanto antes? Uau, parece impossível. Proteger todo mundo sem ninguém perder a liberdade individual. Como ele propõe resolver esse dilema? Qual é a chave desse novo contrato social, o legítimo? A chave e o conceito central e mais discutido de Rousseau é a vontade geral, a volonté générale. A ideia, que é bem revolucionária, é que no contrato social legítimo, cada pessoa não entrega seus direitos a uma pessoa ou grupo específico, tipo um rei ou uma assembleia representativa tradicional. Certo, diferente de outros contratualistas. Exato. Cada um se aliena totalmente, com todos os seus direitos, à comunidade como um todo. Peraí, alienar todos os direitos. Isso não soa como o fim da liberdade? Como assim? É aí que está a sacada do argumento, e o ponto que gera muita discussão, né? Ao se entregar para a comunidade inteira, e como todo mundo faz o mesmo, ninguém se entrega a uma vontade particular que esteja acima das outras. A condição é igual para todos. A soberania, quer dizer, o poder supremo de fazer as leis, fica nessa entidade coletiva, a vontade geral. E essa vontade geral, por definição, ela visa sempre e unicamente o bem comum, o interesse público. Ela não pode, pela natureza dela, ter um objetivo que prejudique o corpo social ou qualquer um dos seus membros enquanto parte desse corpo. Ok, preciso entender isso melhor. Como essa vontade geral funciona na prática? Se não é só a soma das vontades individuais, como ela parece? E como obedecer a ela me mantém tão livre quanto antes? Ainda parece um pouco paradoxal para mim. É um dos pontos mais desafiadores, sem dúvida. A vontade geral não é a vontade de todos, que seria só a soma dos interesses particulares, né? Que muitas vezes são egoístas, conflitantes. A vontade geral, ela surge quando os cidadãos pensam juntos sobre o que é melhor para a comunidade como um todo, deixando de lado os interesses privados. Ah, então exige uma certa virtude cívica. Condições, sociedades pequenas, homogêneas, com cidadãos virtuosos, bem informados, essa vontade poderia ser encontrada. E aí, ao obedecer à lei que expressa essa vontade geral, o indivíduo não estaria se submetendo a um poder externo, mas sim a uma regra que ele mesmo ajudou a criar como membro do corpo soberano. Entendi, então a liberdade se transforma. Eu deixo de ter a liberdade natural, que é fazer o que eu quero, limitado só pela minha força, para ganhar a liberdade civil, que é agir dentro das leis que eu mesmo ajudei a fazer para o bem comum. É isso? Exatamente isso. A liberdade civil é limitada pela vontade geral, sim, mas é uma liberdade mais segura e, para ele, moralmente superior, porque é baseada na razão e no compromisso cívico. O indivíduo é, ao mesmo tempo, cidadão porque participa da autoridade soberana, ajuda a formar a vontade geral
e súdito porque é obrigado a obedecer às leis que saem dessa vontade. Obedecer à lei que a gente prescreve para nós mesmos é, para Rousseau, a verdadeira liberdade. É uma liberdade que passa pela lei, garantida pelo pacto. Isso levanta uma questão sobre a discordância. E se alguém discorda da vontade geral? Rousseau chega a dizer que essa pessoa pode ser forçada a ser livre. Isso não soa um pouco totalitário? Essa é talvez a frase mais controversa e, digamos, perigosa de Rousseau, e rendeu muitas críticas, claro, associando ele a regimes totalitários. Imagino. A interpretação mais, digamos, favorável é que se a vontade geral realmente expressa o bem comum, o que já é uma grande questão, né? Então o indivíduo que discorda está, na verdade, enganado sobre o seu próprio interesse verdadeiro, que estaria alinhado ao bem coletivo. Forçá-lo a obedecer à lei seria, nessa visão, forçá-lo a agir de acordo com a sua própria liberdade racional como membro do corpo social, superando impulsos ou interesses particulares errados. Mas é inegável o potencial problemático dessa ideia. Quem define o que é a vontade geral? Como garantir que não seja só a vontade da maioria oprimindo a minoria? São questões que o próprio Rousseau não resolveu totalmente, sabe? E que assombram a teoria democrática desde então. Faz todo sentido essa preocupação. E o direito natural? Aquele tema tão importante para outros filósofos como Locke. Onde ele entra no esquema do Rousseau? Ele é simplesmente descartado e trocado pelas leis da vontade geral. Não, ele não descarta completamente o direito natural. Rousseau reconhece que ele existe sim, associando-o a uma ordem racional, a princípios de justiça universais, talvez de origem divina ou da própria razão. Porém, ele é bem pragmático, até cético, quanto à eficácia disso no mundo real. Como assim, eficácia? Ele argumenta que sem uma sanção clara, sem um poder para fazer cumprir, as leis naturais são vãs entre os homens. As pessoas não são guiadas só pela razão, mas também por paixões, interesses egoístas. Confiar só na consciência individual ou na razão para guiar a sociedade seria ingênuo para ele. Entendi. Seria bonito na teoria, mas na prática? Exato. Por isso são necessárias as convenções humanas, as leis positivas, criadas pela vontade geral. Essas leis positivas, idealmente, devem se inspirar nos princípios do direito natural. Mas o ponto crucial é que elas dão força coercitiva a esses princípios, tornam eles aplicáveis, efetivos na vida social. As leis humanas são o que tornam a justiça uma realidade prática, e não só um ideal abstrato. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, tem esse estado de natureza hipotético que foi corrompido pela propriedade privada e por um contrato ilegítimo. Daí vem a busca por um novo contrato, esse sim legítimo, baseado na vontade geral, onde a liberdade individual se concilia com a autoridade coletiva através da lei, que vem do próprio povo soberano. E o direito natural serve como um ideal, mas precisa das leis humanas para ter efeito prático. É por aí. É uma excelente síntese, exatamente. E essa arquitetura toda de ideias, mesmo com as tensões e dificuldades, é de uma importância gigantesca. E aí a gente chega no ponto crucial. Por que revisitar Rousseau hoje? Qual a relevância dessas ideias pensadas há mais de 2 séculos para quem estuda ou trabalha com direito, para a formação humanística em geral, ou simplesmente para quem quer entender melhor a sociedade em que a gente vive? Olha, a relevância é enorme, e em várias frentes. Primeiro, a própria ideia de soberania popular, que o poder legítimo vem do povo e deve ser exercido em nome dele, é um pilar da democracia moderna, né? E Rousseau foi um dos maiores defensores disso. Questionar a legitimidade das leis, das instituições, perguntar se elas realmente servem ao bem comum ou a interesses particulares, isso é um exercício rousseauiano por excelência. Continua super atual. Muito. Segundo, a crítica radical dele à desigualdade social e econômica como fonte de injustiça e instabilidade. Isso continua batendo na nossa porta todo dia. Rousseau nos força a encarar as origens e as consequências das disparidades na nossa sociedade. Verdade. E terceiro, a tensão que ele mostra entre liberdade individual e autoridade coletiva. Esse é um dilema que não some nas sociedades democráticas. Como equilibrar os direitos do indivíduo com as necessidades da comunidade? Onde a gente traça essa linha?
Pensa nos debates de hoje sobre regulação econômica, meio ambiente, saúde pública. Sim, todos eles tocam nisso. Exatamente. Todos ecoam essa tensão fundamental que Rousseau identificou lá atrás. Ele nos dá ferramentas conceituais para pensar criticamente sobre os fundamentos do poder, da lei e da justiça. Realmente, as perguntas que ele levantou continuam muito vivas. Exploramos hoje, então, esse pensamento denso e provocador do Jean-Jacques Rousseau, a crítica à civilização, a análise da propriedade como origem da desigualdade, a diferença crucial entre o contrato social ilegítimo e o legítimo, e o coração da proposta política dele, a vontade geral como fonte da soberania e da liberdade civil. Uma tentativa complexa de resolver essa tensão entre indivíduo e comunidade, natureza e sociedade. E como sempre acontece com os grandes pensadores, né? Rousseau nos deixa com mais perguntas do que respostas fechadas. Fica a reflexão. Em sociedades como as nossas, tão complexas, cheias de valores e interesses diferentes, globalizadas, como a gente pode sequer pensar numa vontade geral unificada hoje? É uma boa pergunta. É possível identificar e implementar um bem comum que seja realmente comum para todos, sem correr o risco de silenciar quem discorda, de oprimir minorias ou de impor uma homogeneidade que não existe. A busca por esse equilíbrio delicado entre unidade e diversidade, entre o coletivo e o individual, um desafio que Rousseau nos deixou, continua sendo uma tarefa central e talvez mais urgente do que nunca, para o direito, para a política e para cada um de nós como cidadãos. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Se essa análise mais aprofundada despertou interesse e deixou um gostinho de quero mais, não deixe de curtir e se inscrever. Assim, ninguém perde os próximos passos da nossa jornada pela filosofia do direito. Isso aí. Nos veremos no próximo bloco.